Boa noite, queridos. Tudo bem? Graças e paz. Hoje estamos iniciando aí mais uma imersão, né? Dando início, quanto tempo que a gente não tem esse tempo. Eu quero agradecer a cada um, tanto a pastora, a Patrícia, né? Tem nos auxiliado. Agradeço o carinho de vocês, mas Deus, ele é lindo porque enquanto nós não conseguimos estar presentes para poder fazer a imersão, o Senhor sempre levantou pessoas abençoadas para estar dando direção, né? Tendo um tempo de ensino. E hoje eu tenho a certeza que Deus vai falar muito conosco. Deus falou muito comigo por intermédio dessa palavra, até na madrugada, quando a gente estava preparando a mensagem. Deus me levou a orar por alguns irmãos, né? Deus nos levou a mandar alguma mensagem para alguns irmãos, de tão impactante, de tão forte que essa mensagem nos traz. Eu tenho certeza que você, em algum momento, você já ouviu, você já leu, já ministraram sobre a tua vida, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos olhar essa passagem sob uma outra perspectiva, olhar com outros olhos, porque eu não sei como você começou a tua semana, a gente já está encaminhando aí para amanhã, começa o final de semana. Eu não sei como é que está a tua vida financeira, a sua vida matrimonial, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, eu não sei. Mas eu tenho a certeza que essa palavra, ela vai nutrir a tua vida. Porque essa palavra não é minha, essa palavra não é da pastora, essa palavra não é de A, não é de B, essa palavra é de Jesus, né? E a palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que a palavra é liberada, ela nunca volta vazia. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Deixa aberta em Marcos, capítulo 4. Enquanto isso, eu vou dar só alguns avisos da nossa programação, né, queridos? Nós temos uma programação a cumprir. E para esse final de semana, sábado, nós não teremos nada na igreja, mas domingo nós teremos escola bíblica dominical. Após a escola bíblica, às 16 horas é a escola bíblica. Após a escola bíblica, nós teremos o culto de celebração. E eu quero convocar, eu não quero convidar, eu quero convocar você, a sua casa, para que nós possamos juntos vir nesse tempo, um tempo de instrução, um tempo de palavra, um tempo de muito louvor, um tempo de celebração. Eu quero incentivar você a estar conosco no domingo, na rua Godofredo Viana, número 500, lá na Taquara, rua Godofredo Viana, número 500, na Taquara. Mas vamos lá. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Leremos o verso 35. A partir do 35, né? Vamos discorrer um pouco sobre isso. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Eu estou usando a nova versão internacional. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Sabe, queridos, eu vou repetir esse versículo porque a gente precisa entender aquilo que Deus está falando conosco, né? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo
com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos os acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor da vida, a tua palavra fala conosco nessa noite. Senhor, a palavra é tua, o nome é teu, a obra é tua. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor comece a liberar graça, entendimento, para que aqueles que estão conectados, verão posteriormente, eles tenham entendimento, porque com entendimento nós conseguiremos aplicar a palavra no nosso dia a dia de forma correta, da clareza de entendimento, aonde cada um estiver, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma palavra muito rica, porque eu quero que você entenda o processo quando se deu essa passagem. Jesus, ele disse aos discípulos, antes de entrar no barco: vamos atravessar para o outro lado. Aqui eu vejo uma palavra liberada, uma decisão tomada. Nós vamos atravessar para o outro lado. E eu tenho a certeza que você, em algum momento, você já ouviu essa palavra sobre isso, mas eu quero te convidar hoje sobre uma outra perspectiva. Hoje até eu coloquei isso no Instagram. O escritor Bill Johnson, ele vai dizer assim: Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. E eu fiquei com isso que o Bill Johnson escreveu. Deus, ele não está interessado no nosso conforto, Ele está interessado no nosso crescimento. Sabe, irmãos, quando a gente cresce em entendimento, nós paramos de culpar a Deus, paramos de questionar a Deus e começamos mais a crer sem ver. Essa passagem relata um determinado momento aonde Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele chega para os discípulos e fala assim: nós vamos atravessar para o outro lado. Eles deixam a multidão, eles vão para o barco, e juntamente com eles tinham outros barcos. Só que Jesus, ele entra no barco junto com os discípulos, e o barco começa a seguir o seu curso para atravessar para o outro lado. Só que nesse interim veio o imprevisto, nesse interim veio uma terrível tempestade. Quando eu falo de terrível tempestade, vamos dizer assim, veio o inesperado. Veio aquilo que talvez nós já tivéssemos ouvido falar, aquilo que talvez, devido às circunstâncias, era o óbvio ocorrer, aquilo que talvez o ciclo da vida, não é, nos leva a ter esse entendimento. Só que nesse exato momento, guarda essa palavra, nesse exato momento, veio o inesperado. Só que o inesperado, ele não veio simplesmente para uma pessoa, ele veio para as pessoas que caminhavam com Jesus, ele veio para aquelas pessoas que tinham intimidade com Cristo, que estavam se relacionando com Jesus. Eu quero que você tenha clareza de entendimento, porque talvez você se encontre nessa situação, talvez você tenha entendimento, talvez você leia a Bíblia, talvez você ore, talvez você entre com votos, faça voto, você intensifica a sua vida de oração, você intensifica o teu tempo a sós com Deus. Só que aí acontece o inesperado. E o inesperado aqui, para esses homens, que eles tinham experiência no mar, experiência vivida, o inesperado foi uma grande tempestade. Talvez para você o inesperado é uma porta de emprego que se fechou. Talvez para você o inesperado
é a perda de alguém, a ausência de uma pessoa. Talvez para você o inesperado é uma má notícia. Talvez para você o inesperado é uma situação de saúde, é uma situação familiar, é uma situação conjugal, é uma situação talvez até mesmo espiritual. Talvez o inesperado tenha gerado feridas. Talvez o inesperado tenha posto você numa situação totalmente desconfortável. Mas eu lembro sobre várias coisas. E uma das coisas que mais me chama a atenção foi no que Bill Johnson escreveu. Que Deus ele não está interessado no nosso conforto, mas o interesse de Deus é que nós tenhamos maturidade. Irmãos, às vezes Deus vai nos colocar em situações. Às vezes Deus vai permitir situações para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Sabe por quê? Às vezes a gente está indo na igreja, a gente está frequentando a escola bíblica dominical, ativos na casa do Senhor, ativos no evangelho, participa do clube da Bíblia com a pastora, tá ali todo evento, todo culto. Mas quando vem o inesperado, nós simplesmente questionamos a Deus. Guarda que eu vou falar para você aqui, em nome de Jesus, com bastante carinho. Esse cenário aqui foi proporcionado com um propósito. Deus, Jesus, Filho de Deus, o verbo que se fez carne. Perdão, irmão, só uma aguinha. Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne. Ele estava presente naquele lugar. Sim, ele sabia. Sim, ele tinha plena convicção. Sim, ele tinha a certeza que ocorreria um inesperado para aquele povo. Só que Jesus ele diz: vamos para o outro lado. Sabe, isso me remete a uma situação. Quando Jesus ele chega e diz assim: galera, filhos, discípulos, amigos, família, no mundo tereis aflições. Sabe, no mundo vai ter gente que vai te ferir, no mundo vai ter gente que vai falar mal de você, no mundo vai ter gente que vai te criticar, no mundo vai ter o mundo não é um mar de rosas. Me seguir não vai ser fácil. Você vai ser discriminado, você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, sabe? E Jesus ele diz: no mundo tereis aflições. Mas, no entanto, contudo, todavia, tem bom ânimo. E às vezes nós precisamos entender que essa palavra se encaixa nesse versículo. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele fala: vamos atravessar para o outro lado. Só que aí no meio do caminho veio o imprevisto. Eu acho que é um dito, se eu não me engano, se eu tiver errado eu peço perdão, mas se eu não me engano é de Drummond. Ele vai dizer: tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Sabe, eu não sei como é que está a tua jornada de fé, eu não sei como é que está a tua caminhada cristã, mas eu vou falar para você: em algum momento vai ocorrer um imprevisto e você vai ter que tomar uma decisão. Em algum momento vai vir o inesperado. Em algum momento vai vir algo que vai mexer com a tua estrutura física e talvez a tua estrutura emocional. Aqui nessa passagem eu estou falando dos discípulos. Os discípulos eles estavam passando e aquela tempestade. Aí você vai dizer assim: pastor, mas nos discípulos eles não estavam acostumados a trabalhar com pesca, em alto mar. Sim, irmãos, mas o inesperado, quando ele chega, o imprevisto, a tempestade terrível, quando ela vem, ela pega todo mundo de surpresa. E por mais preparado, por mais conhecimento natural que tenhamos, o nosso emocional vai ter um baque. Vai ter. E aí a gente precisa saber equilibrar isso, porque os discípulos eles olharam aquilo. Só que do verso 35 até o verso 36, 38, tem 2 versículos que a palavra não vai falar o tempo cronológico, mas em horas, em minutos, em segundos, mas a palavra diz que eles entraram no barco e levantou um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que enchia o barco de água. Meu amado, se sou eu ali, eu estou desesperado. Se você nessa situação, como é que você estaria? Você estaria calmo, manso, tranquilo? Não, você também se desesperaria.
Porque por mais conhecimento, você ia pensar assim, poxa, eu estou fazendo a obra, eu estou servindo a Deus, eu estou debaixo de um direcionamento de Deus. Por que que a tempestade veio? Por que que o imprevisto veio? Por que que o dia mau veio? Por que que as tormentas vêm? Irmãos, Jesus em nenhum momento nos enganou. Servir a Cristo não nos isenta de passar pelo dia mau. Servir a Cristo não nos isenta de passar pelos dias bons e nem pelos dias não tão bons. E aqui eu vejo esses homens, eles se desesperaram. E o desespero, o medo, ele é um agente paralisador. Não sei se você já ouviu sobre isso, uma vez nós ministramos sobre isso lá na igreja. O medo, o que é o medo? O medo é um agente paralisador. E o medo, além de ser um agente paralisador, às vezes ele nos faz esquecer algumas coisas muito importantes. Muito importantes. O que os discípulos esqueceram? O que o medo roubou dos discípulos? O que aquela situação, o imprevisto roubou deles? O que foi? Vou falar para você. Eles se esqueceram da onde tudo começou. Eles se moveram, eles saíram de um lugar para o outro por causa de uma ordem, de uma palavra. E agora eu quero falar com você. Se Deus te deu uma ordem, fique em paz. Mas está dando tudo errado, fica em paz. Mas as portas estão se fechando, eu vou falar pela terceira vez, fica em paz. Porque criou-se uma cultura que para Deus estar agindo, tudo tem que dar certo. Às vezes algumas coisas vão sair do nosso controle. Às vezes algumas coisas darão errado. Às vezes algumas coisas virão para mexer com o nosso emocional. Mas eu preciso me lembrar quem deu a palavra, quem me mandou ir. E aqui diz que Jesus diz, vamos atravessar para o outro lado. Jesus, ele não vai dizer, olha, vamos tentar atravessar pelo outro lado. Família, galera, discípulos, amigos, obreiros, pastores, apóstolos, vamos tentar. Não, Jesus não falou isso. Jesus, ele dá uma ordem certa daquilo que ia acontecer. Nós vamos atravessar para o outro lado. Só que no meio do vucu-vucu, no meio daquele transtorno, daquele vendaval, no meio de água entrando, desespero para um, desespero para outro, essa palavra de ordem foi esquecida. E às vezes acontece conosco a mesma coisa. Quantas vezes no momento de dor, no momento de desespero em como pagar uma conta, como pagar o aluguel, como comprar um medicamento, como adquirir, como vender, e agora eu preciso tomar uma decisão, pessoas estão batendo na minha porta, a hora já está chegando, como é que eu vou fazer? Às vezes em situações como essa, isso nos rouba a lembrança de quem nos deu a ordem de ir. Quero falar para você hoje, você que está aí online, ou você que vai ver em outro momento, independente de como está a tua vida, independente daquilo que você está passando, se Jesus deu a ordem, não se desespere por causa dos imprevistos. Não vou melhorar. Não se desespere por causa das tempestades. Mas está vindo muito. Não se desespere por causa da tempestade. Se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. E eu quero chamar a sua atenção que aqui Jesus, ele vai dizer, vamos atravessar para o outro lado. Jesus não vai falar assim, vamos atravessar todos secos para o outro lado. A Bíblia não vai dizer que Jesus disse, vamos atravessar sem prova, vamos atravessar sem luta, vamos atravessar sem imprevistos. Não, a Bíblia só vai dizer que Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. Então eu quero falar para você, se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Jesus falou que você vai abrir o seu negócio, se Jesus falou que você vai conseguir a sua viagem, se Jesus falou que você vai adquirir a cura, se Jesus falou que a tua família vai ser liberta, vai ser salva,
Jesus falou que você vai comprar, que você vai vender. Meu amado irmão, minha amada irmã, acredita na palavra de Deus sobre a tua vida. Você vai fazer, vai acontecer. Não se preocupa em saber como, quando, qual é o recurso, como é que Jesus vai fazer. O nosso papel não é se preocupar em como, é só obedecer, e a ordem já foi dada. Já foi dada. Só que o medo, além de ser um agente paralisador, o desespero de saber, querer entender como Deus vai querer, como Deus vai conseguir fazer, como Deus vai fazer, nos mostra uma ação totalmente imatura. Lembra do que eu falei de Bill Johnson? Bill Johnson, eu guardei, botei no Instagram, vou repetir. Bill Johnson diz: Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. Deus, Ele já te deu uma ordem, e às vezes passar pela fornalha vai gerar um crescimento para você. Deus deu uma ordem, e às vezes ter perda vai gerar um crescimento para você. Deus deu uma ordem, e às vezes a dor da ausência vai gerar um crescimento para você. Deus deu uma ordem, e às vezes Deus te tirar de um local e colocar em outro vai gerar um crescimento para você. Às vezes as feridas Deus está permitindo para gerar um crescimento, um amadurecimento, porque a manifestação dos filhos vai ocorrer nessa terra, mas os filhos têm que ter maturidade para manifestar a vontade de Deus e não a sua vontade. Ai, Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, aqui os discípulos, eles começam a se desesperar, e nenhum discípulo ficou tranquilo. Nenhum discípulo ficou em paz, porque mais honra seja feita. Uma situação dessa, você ficar em paz, você dormir. Só que alguém estava dormindo no meio da tempestade. Alguém teve paz para dormir no meio da tempestade. Alguém teve alegria para dormir no meio da tempestade. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Jesus estava dormindo, o couro comendo, terror, medo, angústia. Os discípulos preocupados com ia morrer, e Jesus dormindo. E eles acordam a Jesus com uma pergunta que mostra tudo aquilo que a ausência, que o medo e a ausência de maturidade revela. Ele fala: mestre, não te importa que morramos? Sabe, irmãos, Deus está à procura de filhos maduros. Filhos maduros para orar, filhos maduros para pregar, filhos maduros para ministrar, para louvar, filhos maduros para ensinar, filhos maduros. Porque o filho maduro, ele manifesta a beleza da santidade de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles foram até Jesus. E Jesus estava dormindo, irmãos. Eles se esqueceram. Duas coisas importantíssimas. Primeiro, que quem tinha dado ordem era Cristo. Segundo, que Cristo estava no barco. Irmão, vou falar para você com todo carinho. Jesus está no barco. Vou melhorar. Jesus está com você nessa situação. Jesus está com você nessa situação. Falo pela terceira vez. Jesus está com você nessa situação. Então, não permita que o desespero, que o medo roube a certeza de que Cristo está com você nessa situação. Pastor, mas o médico falou que não tem jeito para minha saúde. Cristo está com você nessa situação. Pastor, o aluguel venceu, não tem como pagar, é juros sobre juros. Deus está com você nessa situação. Se a obra é dele, porque a obra é dele, aquilo que ele mandou, ele é quem financia. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim, mas ele é quem financia. Cadê o Jeová Jireh? Cadê o Deus provedor? Sabe, irmãos, os discípulos foram: Jesus, acorda, acorda. Não te importa que morramos.
E às vezes nós estamos agindo como os discípulos nesse momento. Eu não estou criticando os discípulos, mas é uma visão que nos dá um aprendizado de que um tempo do que o medo e a ausência de maturidade nos levam a esquecer que Cristo que nos mandou está conosco. Sabe, quem te escolheu, quem te separou para o ofício foi Deus. Se Ele te separou, se Ele te escolheu, é Ele quem vai te manter. É Ele quem vai te manter de pé. Não adianta nós procurarmos recursos humanos, aplausos e elogios, procurarmos sustentação humana, se o que nos mantém é o amor de Deus. Precisamos estar fundamentados. For melhorar, precisamos estar enraizados em Cristo, porque quanto mais profundo for a minha raiz, mais forte, mais maduro eu tô. Sabe? E aí aqueles aqueles homens, depois de acordar Jesus se levanta, olha para a tempestade, e eu creio que ele pode ter pensado assim: poxa, eles comem comigo, eles caminham comigo, eles se esqueceram que eu falei que a gente ia atravessar pelo outro lado, eles se esqueceram que eu disse, eles se esqueceram, perdão, que eu estou com eles aqui no barco, que eu estou com eles nessa situação. Eles já me perguntar se eu não me importo se eles vão morrer. Aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez uma bonança. Só que aí veio uma pergunta, e essa pergunta não é uma pergunta para destruir, não é uma pergunta para maltratar, não é uma pergunta para humilhar, é uma pergunta com um sinal de alerta. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Por que você está com medo dessa situação? Você está depositando, meu irmão, minha irmã, a tua força no teu conhecimento, no teu braço, nas pessoas que estão ao seu redor? Crê e verá milagre. Crê e verá milagre. O mês de maio, eu sei que a gente já está em abril, mas Deus está gritando no nosso exterior: o mês de maio nós vamos passar o mês inteiro, é o mês da família. A família vai voltar a sonhar, você vai voltar a sonhar, porque Deus deu uma palavra, porque Deus está com você nessa situação, porque Deus, Ele é o teu pai, Deus, Ele é o teu marido, Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor. Então, se Ele falou que está conosco, Ele está conosco. Por maior que seja a tempestade, por pior que sejam os ventos bravios, Deus está conosco nesse barco. Por pior que seja a notícia, por pior que seja a dor da perda, por pior que seja a dor da ausência, por pior que seja a dor da calúnia, por pior que seja a dor da crítica, Deus está com você nessa situação. Eu preciso entender isso. Eu vibro com essa palavra, porque Jesus já estava ali no barco. Veja, querido, abre os seus olhos espirituais e veja: Deus está com você nessa situação. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer: a mãe pode esquecer de um filho, mas Ele não esquece, Ele sabe o número de fios de cabelo que tem na tua cabeça. Sabe, Jesus, Ele está com você. E talvez a dor esteja tamanha, que você vai falar assim: poxa, mas eu não sinto. Você pode não estar sentindo que Ele está com você, mas Ele está com você. É hora de você colocar a tua fé em ação. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Sabe, uma vez eu fiz uma analogia, porque a gente quando viaja, pega um avião. Eu não conheço o piloto, nem vejo o piloto, mas eu acredito que ele vai me levar em paz. Agora, Jesus que a gente conhece, Jesus que nos conhece, Jesus que a gente tem liberdade e acesso total a Ele. Ele falou para você: planta os teus pés e caminha. Então planta os teus pés e caminha, vai em frente. Aquieta teu coração. Não permita que o medo roube a certeza de quem está com você nessa situação. Não permita que os ventos bravios,
as tempestades violentas. Coube a certeza de que você vai atravessar para o outro lado. Atenção, mãe, pai, filho, neto. Tenha certeza que você vai atravessar para o outro lado. Você vai chegar aonde Jesus falou que você vai chegar. Você vai viver o que Jesus disse que você vai viver. Pastor, mas eu não tenho saúde. Você pode não ter saúde, mas Ele é o dono da vida, Ele te dá saúde. Você vai viver tudo aquilo que Ele falou que você vai viver. Você vai ver tudo aquilo que Ele falou que você vai ver. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vamos atravessar para o outro lado. Pastor, mas eu não vejo como. Para de botar empecilho naquilo que Deus já está decidido a fazer. Deus, Ele está decidido a colocar você do outro lado. Deus, Ele está decidido a colocar a tua vida no outro patamar. Deus está decidido a colocar você no outro nível. Deus está decidido a fazer algo extraordinário com a tua família no ano de 2025. Então para de lutar contra. Olha os ventos bravios, olha as tempestades e lembra de quem prometeu, lembra de quem está com você nessa situação. Lembra que o salmista chegou e falou assim, se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, Ele vai estar comigo. Lembra que a fornalha e a cova dos leões é só para os filhos e para os filhos maduros que sabem quem é que está com ele em toda e quaisquer situações. Amém? Pega essa palavra, irmãos. E eu sei que talvez você esteja vivendo uma pressão muito grande. Não é fácil resistir à pressão. Mas sabe o que demonstra para aquele que resiste à pressão? Uma mordomia cristã fiel. Mordomia cristã aponta para um tempo de administração. E Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores, homens fiéis ao ministério de Jesus aqui na terra. Que Ele possa encontrar isso em mim, que Ele possa encontrar isso em você, e que juntos nós possamos desfrutar da graça de, no meio da tempestade, lembrar que Cristo está conosco nesse barco. Mas fulano saiu, ciclano saiu. Deus está com você no meio desse barco. Mas eu perdi a força. Mas eu perdi a esperança. Ninguém me liga, ninguém me procura. Deus está com você nesse barco. Valorize a presença de Deus. Valorize aquele que te valoriza. Valorize aquele que te vê. Ainda que nem você se veja, Ele vê você. Amém? Que você tenha uma noite abençoada. Posso orar por você? Deus Todo-Poderoso, nós colocamos essa palavra diante de Ti. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela clareza de entendimento. É tempo de nós nos movermos segundo o Teu coração. O medo, a dor, a angústia, os imprevistos não irão roubar a certeza de quem está conosco todos os dias da nossa vida. Nenhuma situação desconfortável vai roubar a certeza de quem é o nosso amado. É tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. Foi necessário aquela tempestade para que os discípulos pudessem sair da zona de conforto. E o Senhor falou conosco nessa madrugada. O Senhor está permitindo situações desconfortantes para que possa gerar crescimento em ti, para que possa gerar maturidade em ti. Porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos maduros. Nos dê essa clareza, Deus. Nos dê esse entendimento. E nós permaneceremos, porque nós sabemos quem é que está conosco. Nós sabemos quem morreu,
quem ressuscitou, nós sabemos quem riscou o nosso nome do livro da morte, escreveu no livro da vida, nós sabemos quem é que está vivo e quem é que nos garante com ele na eternidade, e nós sabemos que és tu, Jesus, filho de Davi. E essa certeza é o que nos faz atravessar o mar bravio e chegar do outro lado. Nós chegaremos no propósito, nós chegaremos e viveremos aquilo que o Senhor projetou. Ainda que os nossos ossos não concordem e desfaleçam, nós chegaremos e viveremos aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. No nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Bem, queridos, estamos terminando. Que Deus abençoe a tua vida, que a mão do Senhor esteja sobre a tua família. Só lembrete, você já deu o nome, procurou a Dani? Ó, uma van já fechou. Então nós estamos montando. Você que está interessado, procure a Dani. Pô, mas eu vou de carro. Mesmo indo de carro, procure a Dani, para a gente poder fazer o levantamento, a questão do alimento, tal, do sítio no dia 3 de maio. Então, entre em contato com a Dani. Se você não tiver o telefone da Dani, procure a pastora. Se você também não tiver o telefone da pastora, manda uma mensagem em inbox, no direct da igreja. Manda aí no Instagram, tá? Você vai ser respondido e você vai ser direcionado. Mas não perca a oportunidade. Já se programa para que no dia 3 você e toda a tua casa esteja presente, para que a gente possa viver esse tempo aí, esse tempo específico na nossa vida. Então procura a Daniele, ela acabou de entrar aí, procura a Dani, dá lá o seu nome. Você que vai de carro, você que vai de van, você que vai de moto, você que vai de avião, helicóptero, você que vai, dá o teu nome para Dani. Amém? Jesus abençoe a tua vida. Pega essa palavra, tenha uma noite em paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno permaneçam e recaiam sobre a tua vida, sobre a tua família, de agora e para sempre. Toma posse dessa palavra, aquele que crê em alta voz, diga amém, amém. Jesus te abençoe. Tenha uma noite de riqueza, porque você faz parte da realeza de Jesus. Amém? Um grande beijo, fique em paz. E nunca se esqueça, somos família, somos igreja. Jesus te abençoe. Quero te ver presencial no domingo, hein? Presencial domingo, escola bíblica dominical. É escola bíblica dominical que mantém a igreja de pé. Domingo, escola bíblica dominical. Fique na paz.